Matemática Trivial aqui, e hoje bora para mais uma videoaula no canal. Hoje a videoaula que eu estarei trazendo é um pouco diferente das habituais. Hoje, em vez de fazer um exercício ou comentar algum conteúdo, eu estarei trazendo os conteúdos que mais caíram na UEL, nos últimos anos. Eu peguei as provas dos últimos 4 anos, ou seja, 2018, 2017, 2016 e 2015. Li e avaliei os conteúdos que mais haviam caído, certo? Como você já deve saber, todo ano, na específica de matemática, temos 4 questões. Então, em 4 anos, 16 questões. Então, dá pra gente ter um bom panorama do que possivelmente irá cair esse ano. Vamos lá. Uma coisa que me surpreendeu um pouco foi que um dos conteúdos que mais caiu é probabilidade. Um conteúdo que não é muito cobrado em outros vestibulares. O que cai em probabilidade dentro da UEL? Análise combinatória, ou seja, eu tenho 10 sabores de fruta e quero fazer 2 sucos diferentes. Quantas possibilidades eu tenho de fazer isso, certo? Em análise combinatória a gente vai ter 2 outras possibilidades, que são arranjo e combinação, certo? Uma coisa que eu reparei, que a UEL gosta muito, é o diagrama de Venn, que eu estarei explicando no meu próximo vídeo, especificamente sobre o diagrama de Venn, certo? Esse vídeo eu não irei explicar exatamente o conteúdo, mas sim dar uma luz para você saber o que vai cair na prova, baseado no que caiu nos últimos anos. Certo. Caíram 3 questões de função afim, PA e juros simples. Certo. Por que eu coloquei as 3 em um único tópico? Porque a função afim e a PA e o juros simples têm um comportamento igual. Vamos relembrar rapidamente uma fórmula de uma função afim. Normalmente é f de x igual a de x mais b. A da PA, ou melhor, da progressão aritmética, é AN, que é o enésimo termo, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? E do juros simples é o juros simples igual ao capital inicial mais capital vezes os juros vezes o tempo, certo? Na PA, a letra B é um termo fixo, que não varia conforme o x. Ele é independente. Independente do valor de x, o b vai ser constante, certo? Na PA, o A1 é o termo fixo e no juros simples, o capital inicial é o termo fixo, certo? Na função afim, o A é a constante, o R é a constante da PA e o capital e os juros são constantes. Ou seja, na função afim, temos uma única variável, que é o x, certo? Na PA, temos uma única variável, que está elevado ao grau 1. Ou seja, né, quando está 1 aqui, não aparece, né? Porque o número elevado a 1 é ele mesmo. Na PA, temos uma única variável, que é o n. E nos juros compostos, não, nos juros simples, desculpe, temos apenas uma variável, que é o tempo, certo? Por isso, podemos dizer que as 3 têm um comportamento igual. Se pegarmos o gráfico de uma função afim, de uma PA e de juros simples, seria mais ou menos assim, uma reta, certo? É isso aí. Vamos lá. Agora a geometria plana. Como pode aparecer alguma questão de geometria plana? O que cai normalmente é calcular a área ou perímetro de um polígono, igual já caiu ano passado. Lembra daquele trevo de 4 folhas? Certo. Se você não sabe do que estou falando, assista o vídeo UEL 1, que eu deixarei aqui no card. Ok.
Outra coisa que me chamou a atenção, que caiu em geometria plana, é a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Distância entre pontos. Eu não recomendo que você decore a fórmula, mas sim que você entenda a ideia. Temos dois pontos, quaisquer. Temos dois pontos quaisquer. Esse, o ponto A e o ponto B. Queremos saber a distância entre eles. O que nós temos que fazer? Aqui é o x1, x1, aqui o x2, concorda comigo? Né? O valor de x. Que aqui o ponto A tem a coordenada x2 e y2, e o ponto B tem a coordenada x1 e y1, certo? Que ele tem que te dar a coordenada, senão não tem como resolver o exercício. Aqui é o y1 e aqui é o y2, certo? Concorda comigo que se eu fizer a diferença entre o y1 e y2, eu vou achar essa altura aqui? Concorda? E se eu fizer a diferença entre o x2 e o x1, vou encontrar essa distância aqui. Certo? Ok. Então, vemos que aqui temos um triângulo retângulo. Podemos, então, utilizar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, que eu vou chamar de t, porque é a distância entre os dois pontos. A distância ao quadrado é igual a... Esse cateto é o que? Esse cateto é o x1 menos o x2, né? Entre parênteses, ao quadrado, mais essa altura, o que é? É o y2 menos o y1. Ou tanto faz a ordem, porque está elevado ao quadrado, né? Então vai ficar y1 menos y2 ao quadrado. Então essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Distância ao quadrado igual a x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Por quê? Por causa do teorema de Pitágoras. Certo? Porque aqui temos um ângulo de 90. Vamos dar continuidade. Um conteúdo que cai com uma frequência considerável, caiu 2 dos últimos 4 anos, é sistemas lineares, de 3 incógnitas. 3 incógnitas. Ou seja, 3 linhas, né, e 3 incógnitas. Você terá que fazer o escalonamento, como já foi demonstrado. Certo? Caso ele peça, você vai ter que classificar entre SPD, sistema possível determinado, quando tem apenas uma resposta, SPI, quando tem infinitas respostas, e FI, quando não possui resposta, ou seja, sistema impossível. Fique atento, porque não é o quanto mais informações você colocar, sua nota só tende a aumentar. Mesmo que você não chegue na resposta esperada, você ganha alguma porcentagem se você escrever alguma coisa relacionada, tipo lá no distância entre pontos. Pelo teorema de Pitágoras, podemos analisar, entendeu? Escrever isso na prova do UEL é essencial. Trigonometria. Quando falamos de trigonometria, especificamente estamos falando de funções seno e função cosseno. Seno ou cosseno. Certo? Vemos que a função seno é a que está de verde e a função cosseno é a que está de azul. As duas funções têm como imagem, ou seja, os valores que o y podem assumir, de menos 1 até 1, podendo ser o menos 1 e o 1. Ou seja, o y varia entre esses valores. Vale a pena ressaltar que a função seno é tida como uma função ímpar, porque pegando o eixo y como eixo de simetria, veremos que o que está do seu lado direito é justamente o oposto do que está do seu lado esquerdo. E se pegarmos a função cosseno, veremos que ela é uma função par. Porque se pegarmos o eixo y, veremos que ele funciona como um espelho. Ou seja,
Tudo que está do lado direito é perfeitamente igual ao que está do lado esquerdo. Então, é tido como uma função par. Vamos voltar para o quadro. Função quadrática, ou função do segundo grau. Tem a cara assim, f de x igual a ax ao quadrado mais x vezes bx mais c, certo? E seu gráfico é uma parábola. Se o valor de a for positivo, brincaremos como uma carinha feliz. Se o a é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o a for negativo, a carinha é triste. Ou seja, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Certo? Caiu apenas uma questão nesses últimos 4 anos sobre função quadrática. Agora vamos falar um pouco sobre função exponencial, progressão geométrica e juros compostos. Essas 3 ideias podem ser entendidas como a mesma ideia. Do mesmo jeito que eu falei sobre a função afim, vou falar sobre elas. A função exponencial, f de x igual a elevado a x, certo? Onde a é o termo, uma constante. A é uma constante. E x é a variável. Na progressão geométrica, temos que a1 vezes a razão elevado ao termo n. Ou seja, o AN é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Certo? E nos juros compostos, temos o capital inicial vezes 1 mais os juros elevado ao tempo. O que percebemos em comum nessas 3 equações? Elas têm uma constante, que no caso aqui é o A, nesse caso é o A1 e nesse é o capital. E tem apenas uma variável, que está no lugar do expoente, que no caso é o x, no caso é o n e no caso é o tempo. Por isso podemos pensar que são 3 ideias que têm o mesmo fundamento, certo? O gráfico dependeria muito das incógnitas, mas um exemplo seria mais ou menos assim. Um decrescente, certo? Ele não tocaria o zero nunca. Aqui, no caso, poderia ser o tempo de meia-vida. Só um exemplo. Meia-vida de um remédio. Sempre metade. Ou seja, nunca chega ao zero. Só tende ao zero. Muito próximo. E geometria espacial. E nessa questão, era para se calcular o volume de um sólido. Vamos relembrar como fazemos para calcular o volume de um prisma qualquer. O que é um prisma? É quando as suas bases são iguais. Vou desenhar aqui rapidamente um prisma. Percebe-se que suas bases são iguais e congruentes, pois tem iguais porque tem o mesmo formato retangular e congruentes porque tem o mesmo tamanho, certo? BA e altura C. Para calcular o volume desse prisma, faríamos a área da base, que é B vezes A, vezes a altura, que é C, certo? Então, para calcular a área, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Muito bem. Agora, se esse prisma não fosse um prisma, mas sim uma pirâmide, seria um pouco diferente. Aqui temos uma pirâmide. Área A, B e de altura C. Então ficaria 1/3 da área da base de AB vezes a altura, que no caso é C, certo? Para calcular a pirâmide ou um cone, é 1/3 da área da base, que é AB, vezes a altura, que no caso é C, certo? Isso é tanto para a pirâmide quanto para o cone, 1/3.
Já a esfera é uma terceira forma. Temos aqui uma esfera, né? De raio R. Então, para calcular o volume da esfera, é 4/3 de π r ao cubo. R ao cubo por quê? Porque estamos falando de volume. Volume são 3 dimensões, por isso R ao cubo. Ok? Agora eu vou salientar um pouco sobre coisas que eu ainda não falei. Sempre que tiver uma questão falando sobre medida, e ele não falar nada no enunciado, coloque unidade de medida. Se for sobre área, unidade de área. E se for sobre volume, UV, que é unidade de volume, certo? Nunca se esqueça de colocar a unidade que ele fala. Tipo, se tiver aqui 5 metros, e ele está falando sobre o volume, vai colocar 5 metros cúbicos, certo? Se for área, 5 metros quadrados. E se for normal, medida só distância, 5 metros. Por favor, não se esqueça, porque a UEL gosta muito de descontar pontos caso você esquecer a unidade de medida. Essa é uma dica que eu queria passar. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que irão prestar a segunda fase da UEL específica para matemática. Eu queria mandar um grande abraço para o meu professor de matemática, William José, que está assistindo. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente se você quer que eu aborde, além do diagrama de Venn, algum desses conteúdos. Comente nos comentários. É isso aí. Valeu, falou, até uma próxima.